Boa noite a todos e a todas. Primeiro me apresentando, meu nome é Lucas de Azevedo Pazin. Eu sou acadêmico da 8ª fase do curso de Direito da UFSC. Também sou membro da comissão comissão organizadora do 16º Congresso de Direito da UFSC, tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, CACHIF, e presidente da Comissão de Acadêmicos da OAB Seccional Santa Catarina. Primeiramente, desejando a boa noite a todos e a todas, bem-vindos a essa 16ª edição. Edição essa do maior congresso gratuito de direitos do país. A nossa 16ª edição marca o marco do nosso retorno presencial, repleto de desafios, mas que, enfim, possibilitou o nosso encontro e reencontro aqui. Então, para evitar interrupções e começar a nossa cerimônia, eu peço para que coloquem o celular no modo silencioso, modo avião, ou desliguem. E, iniciando a solenidade de abertura, vamos chamar a acadêmica Victoria Salgado, coordenadora do 16º Congresso de Direito da UFSC, para presidir a mesa de abertura. Antes de chamar as demais autoridades, nós vamos exibir um vídeo do governador do estado, Carlos Moisés, que não pôde estar presente aqui, mas mandou um recado para o nosso evento, que será exibido agora no telão. Olá, pessoal. Deixar o meu abraço a todos que estão aí no Congresso de Direito, 16º Congresso de Direito da UFSC. A agenda não permitiu que eu estivesse com vocês, gostaria muito de estar. É uma área que também faz parte da minha formação, a área jurídica. E também como professor de universidade, tive a oportunidade de conviver, desse convívio acadêmico que me ajudou a construir muitas soluções hoje para o nosso estado também. O curso de Direito é um curso que eu costumo dizer que é para a vida, né? Então, parabéns a todos os acadêmicos, aos professores, aos palestrantes. 90 anos do curso de Direito da UFSC, o curso mais antigo aí do nosso estado. Deixar um abraço a todos, a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, que a gente continue avançando, acreditando na ciência, fazendo aquilo que é importante para as soluções, para os melhores caminhos, para o interesse público e para a melhoria de vida do povo de Santa Catarina e do Brasil. Um grande abraço a todos, tenham um grande congresso. Exibido o vídeo, agora eu inicio a convidar o convite das autoridades a integrarem a mesa, começando pelo excelentíssimo senhor doutor José Isaac Pilate, diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Também chamo, em seguida, o excelentíssimo senhor doutor Samuel da Silva Matos, vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC. Felizmente, a excelentíssima doutora Beatriz Campos, presidente da Associação dos Egressos do curso de Direito da UFSC, não poderá comparecer, pois está em outra agenda. Então, em seguida, eu chamo a magnífica professora doutora Kátia Carvalho Pinto, neste ato representando o magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor doutor Ubaldo César Baltazar. Agora convido à mesa o excelentíssimo deputado estadual Rodrigo Minotto, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Agora convido à mesa a excelentíssima doutora Cláudia Prudêncio, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Santa Catarina. Em seguida, convido o excelentíssimo senhor defensor público de Santa Catarina, Marcel Manglini Laurindo, neste ato representando o defensor público geral, Renan Soares de Souza. Agora chamamos o representante do governador do estado, o senhor doutor Fernando Mangrich Ferreira, procurador subcorregedor de autarquias e fundações públicas do Ministério Público de Santa Catarina. Bom, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, Jurisrend, nosso patrocinador oficial da transmissão online, que possibilitou toda a estrutura desse evento, a Mosimann Horn Advogados Associados, Locus Iuris, a empresa júnior do Direito da UFSC, Damásio Educacional, Águas Imperatriz,
Além disso, o evento conta com o apoio da OAB Santa Catarina e o Caixa dos Advogados, o Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, a CAASC, o site Migalhas, a empresa Visionaire e a Universidade Federal de Santa Catarina. Todos estes foram fundamentais para a execução do nosso evento, para possibilitar que ele fosse realizado neste ano. Sem mais delongas, antes de passar a palavra para a presidente de mesa, faremos a execução do hino nacional e, em nome da comissão organizadora do 16º Congresso de Direito UFSC, desejo um bom congresso a todas e a todos. Muito obrigado. Conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, válido doce, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, nos filhos desse sol és grande, pátria amada Brasil. Agora eu convido a acadêmica Vitória para fazer uso da palavra aqui no púlpito e fazer o discurso de abertura do nosso congresso. Obrigada, Lucas. Boa noite a todos e a todas, todos os acadêmicos e acadêmicas, docentes, operadores do direito, advogados e advogadas que nos acompanham presencialmente, e também os demais congressistas que nos acompanham de forma remota. Estendo os cumprimentos à mesa de abertura, à direção do centro, José Isaac Pilates e Samuel Matos, nossos parceiros na construção de um centro de ciências jurídicas de excelência e respeitado no país inteiro. Cumprimento a vice-reitora Kátia Carvalho Pinto, que representa aqui a reitoria da magnífica Universidade Federal de Santa Catarina, uma das responsáveis pelo alto nível de ensino, pesquisa e extensão, mesmo em tempos de pandemia e ensino remoto emergencial. Cumprimento o deputado Rodrigo Minotto, grande defensor da educação e das bolsas do artigo 170, que permite que boa parte dos estudantes de universidades privadas permaneçam na universidade. Cumprimento a doutora Cláudia Prudêncio, primeira mulher eleita presidente da OAB Santa Catarina, responsável por grandes avanços para a advocacia, mesmo com tão pouco tempo de gestão. Cumprimento o excelentíssimo defensor público Marcel Manguilli Laurindo, titular da 13ª Defensoria Pública da Capital, que neste ato representa a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Por último, mas não menos importante, cumprimento o representante do Governo do Estado, senhor Fernando. Desculpa, não estava aqui. Perdão. A 16ª edição do Congresso de Direito da UFSC começa hoje com a palestra da professora doutora Ana Lúcia Sabadell e se prolongará nos próximos dias de 26 e 27 de maio, onde receberemos doutrinadores de renome do cenário jurídico nacional, procuradores, advogados e juízes para discutir temas em destaque na sociedade e os rumos que a ciência e a prática jurídica contemporânea vem traçando com a devida criticidade e comentários de alto nível dos nossos convidados e professores da Universidade Federal de Santa Catarina.
Após mais de 2 anos da última edição presencial do maior congresso gratuito de direito do país, os momentos que antecederam a presente edição são marcados por desafios e incertezas, já que há 1 ano atrás, quando começamos a organizar o congresso, desconhecíamos as condições sanitárias que encontraríamos em 1 mês, quem dirá em 1 ano. Por isso, a realização do Congresso de Direito UFSC significa uma vitória e mais um passo na volta à normalidade após 2 anos de pandemia e do mais completo descaso por parte do governo federal, um dos momentos mais invulneráveis da história brasileira. Nessa edição, saímos da nossa casa, a Universidade Federal de Santa Catarina, e nos sediamos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Casa do Povo, local em que ataques ao caráter público gratuito de excelência da UFSC são proferidos semanalmente por nossos representantes, onde afirmações como a UFSC deve ser fechada, só se faz balbúrdia naquela universidade. E hoje, no mesmo lugar onde essas frases são ditas, entregamos o maior congresso gratuito de direito do país, que ocorre há 16 anos e é organizado integralmente por estudantes do curso de Direito da UFSC. Nessa oportunidade, peço licença a todos para agradecer toda a comissão organizadora que fez com que esse evento fosse possível, através de renúncias pessoais, noites mal dormidas e dezenas de horas dedicadas a intermináveis reuniões e tarefas. Sem cada um de vocês, nada disso seria possível. Dando continuidade, essa cerimônia de abertura também é uma sessão solene aos 90 anos do CCJ, nesse ano de 2022. Comemoramos os 90 anos da fundação da Faculdade de Direito de Santa Catarina, a primeira faculdade catarinense, idealizada e desenvolvida pelo desembargador e professor José Arthur Botelhos, que concretizou-se dia 11 de setembro de 1932. Antes, os catarinenses que desejassem cursar o curso de Direito precisavam ir para São Paulo ou Rio de Janeiro. Hoje, o curso de Direito da UFSC ainda é o único curso gratuito de Direito de Santa Catarina. A Faculdade de Direito de Santa Catarina permaneceu com esse nome até 1968, quando, por força da reforma universitária da ditadura militar, passou a entregar o recém-criado Censo Socioeconômico da UFSC, nossos vizinhos. Em 1984, foi criado o Centro de Ciências Jurídicas, que passou a abrigar o curso de Direito da UFSC. Durante a ditadura militar, a Faculdade de Direito da UFSC, assim como o Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, foi um dos principais alvos de perseguição em Santa Catarina. Professores e estudantes foram perseguidos, presos e torturados pelos militares. Todos esses vão ser homenageados na mesa de encerramento do Congresso com o tema Juristas e Ditadura, Estudante de Direito em Defesa da Democracia, dia 27 de maio, às 20h. 90 anos se passaram e é uma honra para o CACHIF, a primeira agremiação estudantil de Santa Catarina, e todos os estudantes do CCJ fazer parte da instituição que é berço de gerações juristas renomados de todo o país e é sinônimo de prestígio, tradição e excelência. A todos aqueles que fazem parte do curso de Direito da UFSC e todos aqueles que por ela já passaram, dirigimos nossos agradecimentos e imensa admiração na figura dos aqui presentes, José Isaac Pilate e Dr. Samuel Matos, sentados aqui na mesa. Mesmo em um cenário de ataques à UFSC e ataques ao quadro docente do Centro de Ciências Jurídicas, ameaça à democracia, autonomia universitária e cortes milionários ao orçamento da universidade, nós resistimos produzindo pesquisa, levando os trabalhos produzidos para fora dos muros da universidade e, não menos importante, entregando para vocês hoje o maior congresso gratuito de direito do país. Obrigada. Agora nós prosseguimos com a nossa sessão solene e irei convidar na sequência cada uma das autoridades para fazer uma breve saudação. Então, na ordem de fala, chamo o professor doutor José Isaac Pilate, diretor do Centro de Ciências Jurídicas, para fazer uma breve saudação. O senhor pode usar o púlpito ou falar da mesa como bem preferir. Excelentíssima presidente do Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, CACHIF, coordenadora desse evento e presidente dessa mesa, em cujo nome eu saúdo a comissão organizadora desse evento monumental e toda a comunidade discente da UFSC do país. Na pessoa do deputado Rodrigo Minuto, eu queria cumprimentar essa casa do povo, e agradecer
esta hospitalidade. Cumprimento também a nossa vice-reitora, aqui representando a Universidade Federal de Santa Catarina, Cátia Carvalho Pinto, com as nossas homenagens. Cumprimento também o vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas, professor Samuel da Silva Matos, que tem feito um trabalho maravilhoso na transformação do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresento também meus cumprimentos e a minha admiração para a nossa presidente da UAB, seccional de Santa Catarina, Cláudia Prudêncio. Uma homenagem, um beijo e muita estima. Cumprimento também o ilustre representante do governo do Estado, Fernando Fernandes Ferreira, e da mesma forma, Marcel Manguilhe Laurindo, também aqui na mesa. Esse congresso, senhoras e senhores, esse congresso, promovido pelo Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, CACHIF, editado 16 vezes, é uma tradição no país e destaca-se como o maior evento gratuito dessa natureza no Brasil. Por ser iniciativa de alunos para alunos e por alunos, lembra o berço das universidades modernas que foi Bolonha, na Itália, do século XI. O ensino jurídico lá era capitaneado pelos próprios estudantes, que escolhiam os seus professores, como aqui eles escolhem os seus palestrantes. Quando o rei, em laivos de autoritarismo, queria fechar a escola, os alunos recorriam ao Papa e vice-versa. A educação sempre foi assim, questão pública e ética. Este 16º Congresso é o primeiro evento presencial do Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, após o resguardo de uma pandemia que não acabou. Perante a discriminação que não terminou e a desigualdade indecorosa que continua, alimentada pela inflação e o jogo indecente do petróleo. A pergunta dos jovens é: onde está o direito? Se a pergunta fosse da parte de Jesus Cristo, eu diria que estamos entre bons e maus ladrões, porque a lei também, muitas vezes, é um instrumento de desigualdade. Os estudantes de direito da atualidade percebem, pois, que é a hora de retornar à consensualidade, a experiência humanizante, a autocomposição, a prática jurídica social de inclusão e de acolhimento. Esse 16º Congresso integra as comemorações do 90º aniversário do nosso curso, rumo ao centenário em 2032. A pioneira Faculdade de Direito de Santa Catarina, de José Arthur Boatê, hoje integrada à Universidade Federal de Santa Catarina como Centro de Ciências Jurídicas, enfrentou históricas vicissitudes, uniu adversários políticos, porque o seu espírito é jovem e a meta é a educação. Por isso a sua causa é a equidade, como em Bolonha, suum cuique tribuere, dar a cada qual o que é seu. Aqui estão os nossos estudantes, nesta casa dos representantes do povo, a agradecer conosco ao presidente e deputado Moacir Supelsa a generosa acolhida aos juristas de amanhã. Só nos resta agradecer a presença das autoridades, a contribuição valiosa dos palestrantes, o prestígio dos inscritos, o carinho das pessoas desta augusta casa, a devoção dos patrocinadores, o auxílio
de professores e técnicos administrativos do Centro de Ciências Jurídicas e cumprimentar o Centro Acadêmico 11 de Fevereiro pelo esforço e pelo sucesso do evento, coonestado com muito empenho e dedicação. A causa dos jovens é a causa da educação e do futuro. É e sempre será a prioridade em qualquer país, porque eles estarão no amanhã, comemorarão os centenários e herdarão a terra. Nesse momento, Cícero aconselha-me a encerrar. Scene serviendum est. Não impaciente a plateia, porque o discurso é sempre para ela, e essa de hoje é distinta, muito importante e muito amiga. Muito obrigado. Obrigado, professor Pilati, pela fala. Agora eu convido o Santíssimo Senhor professor doutor Samuel da Silva Matos, caso queira fazer uso da palavra da mesma forma, se quiser falar pelo púlpito ou pela mesa. Bem, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao 16º Congresso de Direito dos estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, para os estudantes de Santa Catarina, para os estudantes do Brasil, para os juristas do Brasil, para os legisladores do Brasil e para os executivos da administração pública do Brasil e para toda a sociedade brasileira, para toda a comunidade política e civil brasileira. Diz o artigo 3º da Constituição, em mencionando, não citando, mas em mencionando este dispositivo, eu quero cumprimentar toda a mesa que compõe este congresso. Eu quero cumprimentar, em nome do professor Pilati e da nossa representante do reitor, professor Baldo César Baltazar, que por motivos de força maior não pôde estar presente, a nossa vice-reitora, e em nome da comissão organizadora, que eu gostaria de citar neste momento. Geralmente a comissão organizadora fica oculta, escondida por trás dos bastidores. Então, citar pessoalmente João Mor, Felipe Messias, Gabriel Richena, Beatriz Venâncio, Lucas Pazin, Tamires Reis, Tomás Bremoli, Maria Eduarda Marinho, Isabela Moraes, Laura Pereira e Lucas Rigoli. E dizer que esta equipe sempre trabalha no ocultamento. E neste momento nós achamos por bem dar visibilidade a estes nomes. Organização essa, evidentemente, sob a coordenação de lideranças estudantis, como é o caso do coordenador-geral do Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, o Kenji, como é o caso da liderança de um Lucas Pazin, como é o caso da liderança de tantos outros estudantes que resolvem justamente numa transição entre o momento mais cruel da pandemia e o momento em que ela se arrefece, resolvem bancar um projeto que é tradição no Centro de Ciências Jurídicas,
pois está na 16ª celebração. Celebrar este congresso numa Assembleia Legislativa tem um significado muito importante. No nosso curso, há um colega nosso que tem um grupo de estudo dedicado a, entre outras pesquisas, a pesquisa da legislação, da dignidade da legislação. E esse projeto é um projeto que põe dois grandes juristas, um canadense, Jeremy Waldron, e Ronald Dworkin, põe no contraponto. Porque Ronald Dworkin é um representante importante de um desenvolvimento intelectual de vanguarda no mundo e, de certa maneira, ele representa o pensamento e o papel das cortes constitucionais americanas e da Suprema Corte, e vai trabalhar em muitas de suas obras analiticamente, detalhe por detalhe, a influência que tem essas decisões da Suprema Corte americana e das cortes constitucionais dos estados, porque não entendemos que uma federação da complexidade que tem os Estados Unidos não é tarefa para poucos, porque dentro dos Estados Unidos, da União, convive ali num contínuo tensionamento entre legisladores, administradores e judiciário, porque ali nós temos basicamente 50 países dentro de um país só, dentro da União. Cada estado tem a sua legislação própria, legislação penal, legislação civil, legislação trabalhista, legislação tributária, e desenvolver políticas públicas num país com essa complexidade realmente pode se tornar alvo, vamos dizer, de muitos cases que são estudados, principalmente. Nunca participei de reuniões do grupo de pesquisa do professor Cláudio Ladeira, mas eu tenho convicção de que essa discussão se passa lá naquele interior. Não foi por falta de convite, mas como diz bem o professor Pilati, professora Kátia, nós estamos mergulhados em alguns projetos específicos dentro do CCJ, que vai desde o chão de fábrica até um projeto mais estratégico. Eu vou desenvolver em poucas linhas essas questões. Mas eu queria ficar aqui, deputado, na importância desse congresso, porque esse congresso traz muitos temas, a riqueza de temas, desde um Zaffaroni até tantos outros aqui, o Dimitri Dimuli, que é meu professor muito caro na minha disciplina de Direito Constitucional, como já o foi também na disciplina de Processo Constitucional. E, citando esses dois, eu homenageio também todos os conferencistas que aqui estarão com vocês. Mas queria, então, dizer que qual é o lugar do advogado? Onde está o advogado no país? O advogado está no Poder Judiciário dos estados, né? Está em todos os 27 estados, como juízes, como promotores, como analistas judiciais, analistas processuais, assessores dos magistrados, nos mais diversos estados, nos 27 estados. Onde é que estão os nossos advogados formados nas nossas universidades, quer públicas, quer privadas? Eles estão nas advocacias públicas, eles estão nas advocacias públicas dos 6 mil municípios, eles estão nas câmaras de vereadores, eles estão no processo legislativo, no processo executivo e no processo do judiciário. Onde estão os nossos bacharéis em direito, os nossos advogados? Eles estão nos Ministérios Públicos dos estados, nos Ministérios Públicos do Trabalho, nos Ministérios Públicos da União, enfim, onde estão os nossos advogados e advogadas formados nas nossas universidades? Estão na OAB, doutora presidente da OAB, a doutora Cláudia Prudêncio. Eles estão na OAB, e aonde estão? Eles estão nas centenas de comissões que labutam, vamos dizer, muitas vezes silenciosamente no interior das nossas
27 seccionais da OAB do país. Eles estão nas comissões dos desdobramentos nos vários cantos das cidades maiores ou menores do país. Então, este seminário, ele pode, tem e deve, né, trazer esta contribuição para que os nossos legisladores, os nossos executivos da função pública, da administração, que os nossos juízes, os nossos membros do Ministério Público, as nossas advocacias especializadas, os procuradores da Fazenda Nacional, os procuradores federais, os procuradores do Banco Central, os advogados da União, eles possam, no seu dia a dia, professor Sartori, eles possam cumprir exatamente 2 artigos importantes da Constituição. O artigo 3º, que para mim é o mais importante artigo da Constituição, é o artigo que vai dizer o seguinte: são objetivos permanentes da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Erradicalizar a pobreza. 3. Reduzir as desigualdades sociais, econômicas, de todo gênero. Enfim, com o concertamento deste artigo 3º, e com mais o estuário que vai trazer a Constituição a partir do artigo 145, quando vai tratar do sistema tributário nacional, que nesta composição, nesta equação orçamentária, ao impor a lei tributária, meu caríssimo deputado, e dirijo a Vossa Excelência, eu quero também estender para todo o Brasil, para todos os legisladores, que trabalhem numa tributação justa, que não façam incidir sobre o pobre uma tributação injusta, porque, para ir reduzindo e concluindo a minha fala, para que nós olhamos para as pessoas que não ganham salário mínimo, ou um salário razoável, salário esse que, renda essa, que é gasta, não é investida, ela é gasta em despesas imediatas, em bens de primeira necessidade. E ali incide uma tributação injusta, perversa, entre 30% e 40% de imposto sobre consumo. Isso quer dizer, se a população de baixa renda, o cidadão de baixa renda, vai às suas compras, deixa lá, em cada R$1.000, deixa 300 a 400 reais de imposto. Então, eu diria que neste casamento de uma tributação justa, com numa leitura cruzada com o artigo 3º da Constituição, nós podemos realmente e devemos trabalhar na construção de uma sociedade justa, livre e solidária, como quer o artigo 3º da Constituição. Tenho dito. Muito obrigado, professor Samuel, pela sua fala. Agora eu convido a magnífica vice-reitora, professora doutora Kátia Carvalho Pinto, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas e a todos. Eu cumprimento o professor José Isaac Pilate, diretor do nosso Centro de Ciências Jurídicas, professor Samuel de Matos, vice-diretor, doutora Cláudia Prudêncio, presidente da OAB, a presidente da comissão organizadora, a Vitória, o deputado Rodrigo Minotto, o defensor público Marcelo Laurindo e o senhor Fernando Ferreira. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que é uma felicidade, né, estar aqui novamente participando da abertura de congressos e participando presencialmente dessas aberturas, assim como estamos agora participando também de formaturas. A universidade ficou por 2 anos, assim como vários outros setores, né, na modalidade remota.
Vitória falou muito bem, fomos extremamente atacados, mas quero dizer que nesses 2 anos nós continuamos fazendo aquilo que melhor sabemos fazer, né? O nosso ensino de excelência, nossa pesquisa e a nossa extensão. E 2 anos de muita dificuldade, porque é muito difícil de uma hora para outra a gente sair de um modo presencial e se adequar à modalidade remota. E foi difícil para os nossos professores, para os nossos técnicos e também para os nossos estudantes. E agora, com a volta presencial, ainda com alguns cuidados, eu e o professor Pilate aqui de máscara, na universidade a gente ainda está recomendando, afinal somos uma comunidade de 50 mil pessoas, então precisamos ter cuidado, mas é uma felicidade enorme ver vocês lá naquela universidade, ver a vida, né? Ver a UFSC novamente com aquela vida, é uma felicidade bastante grande. Bom, eu gostaria de parabenizar o CACHIF, toda a comissão organizadora, pela organização desse importante evento e por ser o maior congresso de direito do Brasil gratuito. Acho que isso é um diferencial e um diferencial bastante importante. Então, parabéns mesmo, vocês nos orgulham muito. E também gostaria de aproveitar e parabenizar o nosso Centro de Ciências Jurídicas, o nosso CCJ, que esse ano faz 90 anos de existência. A Vitória contou um pouco da história, mas eu gostaria de dizer que é um centro de excelência, um centro com muita competência, que dá muita alegria à nossa universidade. Eu hoje estou aqui representando o professor Ubaldo, nosso atual reitor, que é professor deste centro e não pôde estar aqui hoje, né? Mandou um abraço e parabéns a todos vocês, mas está em possibilidade de estar aqui. Mas um centro que nos deu o reitor Cancelier, que é uma figura muito, muito importante na nossa história, professor Ubaldo e tantos outros, professor Rodolfo. Então, o CCJ, ele nos orgulha, né, por sua história e por sua competência. É uma satisfação, professor Pilate, professor Samuel, poder participar das comemorações dos 90 anos e vamos, com certeza, pretendemos participar do nosso centenário, né, em 2032. Então, parabéns ao CCJ, que continue nos orgulhando sempre e nos colocando em evidência como assim faz. E eu gostaria de dizer, aproveitando novamente a fala da Vitória, né, que, apesar dos ataques, vocês estudam na 5ª melhor universidade do país, uma universidade pública, gratuita e de excelência, e que está ranqueada entre as melhores do mundo. A UFSC é e será um orgulho para o nosso Estado sempre. Então, orgulhe-se de serem estudantes, de participarem da história dessa universidade. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, professora Kátia. Agora eu convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo deputado estadual Rodrigo Minotto. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, gente, é uma alegria a gente poder compartilhar com vocês esse momento tão importante na vida de cada um e de cada um. Eu quero aqui inicialmente saudar a Vitória como coordenadora desse congresso, em nome dela, todos aqueles que contribuíram para a realização desse congresso e dizer a todos que falar depois da Vitória, com todo respeito àqueles que me antecederam, é um pouco mais difícil. Mas eu quero ser breve e quero ser sucinto. Também quero aqui agradecer pela presença do Dr. José Isaac Pilate,
do Dr. Samuel, da vice-reitora, doutora Kátia, da nossa presidente da OAB de Santa Catarina, doutora Cláudia Prudêncio. Em nome dela, cumprimentar todas as futuras aqui, advogadas. Olha como o poder da mulher está presente aqui no dia de hoje. A Vitória como coordenadora, a doutora Cláudia como presidente da nossa ordem. Quero também aqui saudar e agradecer a presença do nosso defensor público, o Marcel, ao doutor Fernando Ferreira, que representa aqui o nosso governador do estado, e agradecer, sem dúvida nenhuma, a cada um e a cada um. Eu estou em casa, literalmente em casa. Eu estou deputado e sou advogado. Nada melhor do que a gente poder falar para os nossos pares. Quando a Vitória me consultou da possibilidade de ceder um espaço como esse, para que fosse realizado o 16º Congresso, eu não tive dúvida. Imediatamente, a gente já sinalizou, com a anuência do nosso presidente Moacir Soppels, da realização de um evento grandioso como esse, aqui na Casa do Povo, na nossa Assembleia Legislativa. Eu fiquei pensando um pouquinho o que falar, mas quando eu vi o olhar de cada um, buscou na minha memória o meu passado. Quando nós participávamos desses seminários e congressos e ouvia professores, juristas, doutrinadores, apresentando ideias, teses, legislações atuais, e nós ficávamos impressionados. Sempre pensava, um dia eu quero estar lá naquela mesa, um dia eu quero ser como esse professor ou como essa professora, de poder repassar o conhecimento. E não tenha dúvida que o conhecimento é o maior patrimônio na vida de cada um de nós. Não existe bens materiais que superam o conhecimento, porque com o conhecimento nós sempre estaremos no lugar certo, na hora certa. Eu nunca sonhei, talvez um dia, de poder chegar como deputado estadual. De família simples, humilde, pensei primeiro em fazer um curso de Direito. Fiz o meu primeiro vestibular. Não passei. Passei para Economia, tinha aquela segunda opção. Fiz Administração e depois, concluído o curso de Administração, fui fazer Direito. E quando a gente faz Direito, quando a gente entra na primeira fase, a gente já se sente advogado, não é assim? A gente já se sente empoderado. Mas isso é bacana, porque não existe sonho que nós não podemos realizar. Não existe sonho nenhum, desde que a gente tenha determinação, vontade, perseverança. E eu falo isso por quê? Porque quando eu comecei a sonhar em ser deputado, eu também fui uma vez, fui duas vezes, na terceira vez eu consegui, mas eu não desisti. Mas eu quero passar essa mensagem para vocês com um pouco mais de otimismo. Nunca desistam dos seus sonhos. Nunca desistam da justiça, apesar que a gente vê tantas injustiças. Nunca desistam que nós sempre vamos buscar uma educação pública de qualidade, independente dos governos que acreditam ou não acreditam numa educação pública de qualidade. Nunca desistam, porque é só assim que nós vamos mudar, é só assim que nós vamos avançar, é só assim que a sociedade brasileira vai ter em nós a esperança de um futuro melhor. E quando eu vejo aqui, na programação, doutrinadores nacionais e internacionais, como o Zaffaroni, de poder oferecer para vocês uma palestra, vocês são realmente pessoas que estão no lugar certo e na hora certa. Aproveitem cada momento, aproveitem cada instante, aproveitem esse aprendizado, que com certeza, lá na frente, nas suas vidas, farão as suas diferenças. Parabéns a toda a organização do evento, parabéns a todos os acadêmicos e a todas as acadêmicas, que aqui hoje é maioria, sem dúvida nenhuma. Meu muito obrigado, uma boa noite a todas.
Muito obrigado, deputado, pela sua fala. Agora eu chamo a excelentíssima doutora Cláudia Prudêncio para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Confesso que eu estou com 2 problemas. Primeiro, porque disseram, segundo o Lucas, que nós deveríamos fazer breve saudação. E quem me conhece, o microfone na mão, é problema e é difícil falar pouco. E o segundo problema aqui, que me colocaram numa sinuca de bico, é suceder depois do professor Pilate, professor Samuel, que eu sou fã número 1 dos meus mestres, que nos dão uma aula de vida. E ouvir a Vitória com um discurso lindo, contando uma história aqui da Federal, me passou um filme na minha cabeça, quando menina, como vocês, 19, 20, 21, 22, à época, como estudante e líder também dos nossos centros estudantis. E hoje, estar na Universidade Federal de Santa Catarina, para mim, Cláudia Prudêncio, é uma noite de realização. Conto por quê, professor Samuel. Como mulher de ordem, apaixonada pela minha instituição e pela minha profissão, eu vivo e sobrevivo da advocacia. E me dou ao sistema OAB há 22 anos. O meu trabalho do nosso time, é um trabalho voluntário. E a Ordem dos Advogados de Santa Catarina, instituição respeitadíssima no nosso país, que tem 89 anos de história, em todos os congressos da UFSC, nesses 16 anos, aqui estiveram egressos da Universidade Federal e todos homens. E olha, depois de 22 anos, como advogada, eleita democraticamente a primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados de Santa Catarina, aqui estou, não egressa da Federal e mulher representando 50% da advocacia catarinense. E sabem por que eu não tive a oportunidade de ser egressa? Porque nem todos têm a bênção de Deus que vocês aqui têm para serem os nossos estudantes das melhores universidades do nosso país, que eu tenho muito orgulho de dizer que é do nosso estado, Universidade Federal de Santa Catarina. Nem todos tiveram as mesmas oportunidades. Minha história não é muito diferente da do nosso deputado. Eu, uma menina do interior, filha de pedreiro analfabeto, de professora que sustentou 4 filhos, que na nossa cidade, aquela época, não tinha condição, nosso vestibular, de viajar e ter que ir para outras cidades. Lá tive que batalhar e conseguir, e poder estar numa particular com o artigo 170, para que lá eu pudesse fazer uma universidade. E a minha realidade é a realidade de muitos e muitos estudantes do nosso país. E eu trabalhei todos os dias na minha vida para que pudesse, aquilo que eu não tive, dar à minha filha Yasmin Prudêncio, que aqui está hoje. E eu sei o que ela e todos vocês fizeram, o que os pais puderam fazer e que tivessem esta oportunidade não permitido a muitos dos nossos jovens do nosso Brasil. E quero aqui rapidamente contar que, como mulher de ordem, todos os dias eu trabalho muito cedo e durmo muito tarde para recebê-los no futuro na nossa casa, a Casa da Democracia, que é a Ordem dos Advogados de Santa Catarina. Tem uma palavrinha que para mim é muito cara. É muito cara. E eu digo todos os dias quando eu tenho oportunidade. O sistema OAB se traduz numa palavra, professor Samuel Pilate, Kátia, que é a palavra família. Família. Como é que nós cuidamos dos nossos familiares, nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas, a todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que estão muito próximos de nós, com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade, mas com muita humildade.
E quando os senhores saírem daqui, das melhores universidades que nós temos no país, espero recebê-los na nossa casa, como se meus filhos fossem. Porque é assim que eu sinto hoje, nesta noite especial, com todos aqui presentes no nosso Congresso de Direito da UFSC. Cada um de vocês, cada uma dos senhores e senhoras, eu os tenho como meus filhos. Porque o professor Samuel foi muito feliz quando disse que são os senhores e todos nós universitários do nosso país e do nosso estado de Santa Catarina, com universidades com excelente qualidade, que estão lá, como os nossos juízes, como os nossos promotores, Marcel, nosso defensor público, Fernando, aqui o nosso procurador do Estado, e tantos outros que fazem a diferença no nosso mundo jurídico. Eu estava no carro pensando, o que eu vou dizer para eles? E aí eu lembrei o que eu digo todos os dias para Yasmin. Mana, seja estudiosa, dedicada, valorize todos os dias o que você tem. Olhe para aquele que não tem e faça com um olhar humanizado. Cuide do seu próximo como se fosse a si mesma. E assim eu criei minhas duas filhas e assim elas estão seguindo nesse nosso mundo e nosso caminho, o caminho do bem, que possa acolher a todos e todas sem qualquer distinção. Então desejo aqui esses 3 dias de muito estudo. Conhecimento é o bem mais precioso das nossas vidas. E lá na OAB, eu estou investindo fortemente em conhecimento. E a nossa comissão do acadêmico, ela está sendo recebido com muito carinho. Aqui o Lucas, o nosso presidente, para que nós possamos, Universidade Federal do Estado de Santa Catarina e OAB de Santa Catarina, 2 instituições fortíssimas, possamos dar a todos vocês um futuro cada vez melhor. Meu muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Cláudia, pela fala. Agora eu chamo o excelentíssimo senhor defensor público de Santa Catarina, Marcel, para fazer uso da palavra. Agora sim. Obrigado, Lucas. Bom, boa noite a todo mundo. Eu cumprimento o professor Pilate, o professor Samuel, que foram meus professores na graduação, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Kátia, acadêmica na Vitória, o deputado Minotto, meu conterrâneo lá de Criciúma, a doutora Cláudia e o doutor Fernando. Bom, gente, eu agradeço, em nome da Defensoria Pública, o gentil convite do CACHIF, responsável há anos, pela organização deste congresso, que, mais uma vez, reúne grandes nomes da área do direito. E foi com grande alegria que eu recebi esse convite para integrar esta mesa. Por quê? Porque minha vida gira em torno da UFSC há cerca de 20 anos. Passei nessas 2 décadas pela graduação em jornalismo, pela graduação em direito, pelo mestrado em sociologia política e pelo doutorado em direito. Também passei pelo CACHIF durante a minha graduação em direito. E hoje, com muito orgulho, tenho muito orgulho disso mesmo, sou professor substituto da Faculdade de Direito da UFSC, que, como bem salientou o professor Pilate, está prestes prestes não, mas daqui a 10 anos vamos ter 100 anos, né, professor Pilate? Então, a UFSC é um espaço livre, é um espaço repleto de ciência, é um espaço democrático, comprometido com a cidadania e, claro, como disse bem o professor Samuel, com a redução das desigualdades sociais. E a Defensoria Pública tem esses mesmos compromissos. Ela é definida pela Constituição como expressão e instrumento do regime democrático do nosso país. Ciência e democracia. Carl Sagan, famoso cientista, lembra, num ensaio chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, o que a ciência e a democracia têm em comum. Diz ele o seguinte: os valores da ciência e os da democracia são concordantes. Ambas requerem raciocínio adequado,
argumentos coerentes, padrões rigorosos de evidência e honestidade. A ciência, continua o Carl Sagan, constitui o melhor instrumento de que nós, seres humanos, podemos nos valer nossa ânsia pela certeza absoluta. E é por meio, justamente, da ciência que a humanidade aprimora de modo contínuo o seu entendimento a respeito do universo. Com o tempo, os cientistas comprovaram, por exemplo, que a Terra é redonda, ao contrário do que sustentavam há muitos séculos diversos estudiosos. A ciência, gente, a ciência é um processo. E a democracia também não é um modelo acabado. Ela está sempre por se construir. Daí a importância da universidade e da defensoria pública, que tanto contribuem para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e das vantagens de um regime democrático pautado não só pela vontade das maiorias, mas também pelo respeito às minorias. A UFSC e a Defensoria Pública estão juntas na promoção da ciência e da democracia. Tem sido uma tarefa árdua essa de defender a ciência e a democracia nesse país nos últimos anos. Mas eu estou certo de que a ciência e a democracia vão vencer. Obrigado, gente. Vamos. Obrigado, Marcel, pela sua fala. Agora eu convido o senhor doutor Fernando Ferreira para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento os colegas de mesa na pessoa da presidente Vitória. Eu não estava muito preparado para dar algum fala aqui, mas como estou tendo essa oportunidade, né, agradecer pelo convite. A UFSC e o CCJ e o CACHIF são muito importantes para a Procuradoria do Estado e para o governo. Estava até comentando com a doutora Cláudia, antes de nós compormos a mesa, que o Procurador-Geral só não está aqui hoje porque a Procuradoria está fazendo 40 anos e hoje temos uma homenagem ao primeiro Procurador-Geral do Estado na cidade de São Joaquim, e ele queria estar muito aqui porque ele foi presidente do CACHIF e foi o primeiro a organizar esse congresso. Então, queria, licença, se tu tiver a oportunidade, então, assim, como eu tive essa oportunidade, queria passar esse relato para vocês. A importância da UFSC para a Procuradoria-Geral do Estado e para o Estado, sem palavras. Temos muitos egressos e muitos professores lá. Então, parabéns pelo congresso, parabéns pela organização, tá? E que todos tenham um excelente congresso. Muito obrigado. Agradeço ao Fernando pela fala e agora damos encerramento a essa sessão solene dos 90 anos do CCJ e convidamos os membros da mesa deste momento a se sentarem para a gente poder assistir à palestra da doutora Ana Lúcia Sabadell, que começa em seguida. E aí, iniciando os trabalhos do nosso congresso com a primeira palestra oficial de abertura do congresso.